Então, a minha conclusão é que eu deixei ela no C. Ela não é... Olha, ela não é inútil se você for um super-humano, que nem os Hunters são. Mas eu acho que você tem opções muito melhores. Eu só coloquei em C, assim, tipo, funciona ainda como uma arma, mas, tipo, não acho que é o melhor. D é a categoria, tipo, cara, não tem. Para aí, cara! Se você não viu esse vídeo aqui em cima, você vai ficar completamente perdido do que tá rolando. Esse vídeo é uma parte 2 e eu não vou explicar muitos conceitos que eu falei na parte 1. Se você quiser entender o que tá acontecendo, dá uma olhada em por que espadões não funcionam em Monster Hunter. Então, as Longswords. As Longswords, a maioria delas são baseadas em Tachi, que não são, que ao contrário que a maioria das pessoas pensam, elas não são baseadas em katanas por si. Tanto que o nome japonês da Longsword é Tachi. E Tachi é um tipo de lâmina que é mais antiga do que as katanas e tem 80 centímetros. Elas são armas feitas para serem mais longas. Elas são mais curvas e mais longas do que as katanas. Só que, você lembra aquilo que eu falei? Que se você for super forte, um uso melhor da sua super força é você usar armas convencionais? A Longsword é o exemplo perfeito disso. Porque, olha só, a lâmina da Longsword é mais ou menos a altura do caçador em pé. Então você tem 1,60 m, uma lâmina super fina, uma lâmina super fina. Então, se lembra daquele esquema que eu mostrei pra vocês aqui? Olha ele de novo. Isso daqui é muito mais condizente com a Longsword. Que você pode até deixar o centro de massa dela deslocar um pouquinho mais pra ponta da lâmina. Que você, como o caçador é muito forte, você pode fazer uma espada que é o dobro do comprimento e tá um pouco mais do que o dobro do peso de uma espada normal. E ele tem a agilidade que uma pessoa normal teria com uma espada do metade do alcance dela. E como você tem uma lâmina fina e funcional, cara, isso é um poder. Isso é um poder de corte muito grande, com uma mobilidade absurda. E você tem um alcance absurdo. Então, tipo... se você quiser fazer uma arma de corte, o design da Longsword é o design perfeito para você fazer corte. E também, justamente isso, você pode causar danos às partes vitais do monstro sem se expor tanto. Você ainda vai se expor, porque se você ainda, dependendo do monstro, 1,60 m é o alcance do braço, da cauda, da perna dele. Que essa é a parada. Você tem que parar pra pensar que, tipo, na vida real, a gente não mata os monstros causando 3 milhões de hits pequenininho, não. Você mira no coração, você mira no pulmão, você tenta soltar o intestino, mira no olho. Você tem que pegar um dano profundo. E por ela não ser uma arma de penetração e não de corte, que eu acho que ela não é perfeita, mas talvez seja uma das melhores opções de corte. A espada Sword and Shield, conhecido como espada e escudo, são baseadas em espadas e escudos. Uau! Mas o design parece principalmente dos espadas e escudo que os romanos usavam em guerra, mas as espadas são um pouquinho maiores do que as armas de uma mão usual. Só que aí a gente entra uns problemas aí. Cara, o escudo não protege contra dano físico. Ponto. Porque, tipo assim, o escudo é pequeniníssimo. Muitos monstros têm garras que são maiores do que isso. Se você levar uma ombrada, você não consegue se defender. Mas, uma coisa que o escudo serve proteção contra projétil. Inclusive, essa é a principal função de escudo em guerra. Escudos eram usados principalmente para lutar contra arqueiros, para lutar contra bestas, porque eles são muito bons em segurar projéteis de longa distância. Então, você consegue, se um monstro tiver um projétil, por exemplo, os espinhos da cauda da Nargacuga,
os espinhos do Ceregus, os espinhos do Nergigante, algumas raios elementais mais fracos do jogo, ele te daria uma proteção que seria o suficiente para você não se machucar e não ir direto na sua pele. Só que o problema é que ela não tem aquele alcance massivo que a Longsword tem, a Sword and Shield não tem. E ela tem mais mobilidade, sim, mas tipo, se você enfrentar qualquer monstro que seja mais ou menos grande, o monstro tem um alcance muito maior do que o seu pros golpes. Então você tá seriamente se colocando em risco. Porém, nem todos os monstros de Monster Hunter são gigantescos. E eu acho que se você for encaixar monstros menores, como Yodromes, com Galas, a mobilidade extra seria interessante para esses monstros. Então, na conclusão, eu coloquei a Sword and Shield como um C. Ela tem suas viabilidades, mas eu acho que, de novo, há opções melhores. As Dual Blades são baseadas em 2 lâminas. Eu nem vou discutir as garras, porque as garras simplesmente não funcionam. Bom, não tem muito como eu inventar. Então, só que aí, se você fala que a Sword and Shield tem a vantagem contra monstro pequeno, pelo menos, a Dual Blade nem isso tem. Porque você não consegue causar danos profundos, você não tem alcance, você não tem a proteção do escudo mínima contra um monstro mais ou menos do tamanho de uma pessoa. E por que as pessoas usavam 2 espadas na vida real? Não era pra parecer legal. Era porque você poderia defletir um golpe com uma arma e bater com a outra. Essa era a principal função. E você podia ter uma imprevisibilidade. A pessoa não ia saber se você iria bater ou você ia defletir o golpe. Só que como a maioria dos monstros não sabem usar armas, essa vantagem não existe. Então, basicamente, você tá se suicidando na cara do monstro. Então eu coloquei ela em D. Tipo, gente, não tenta. Só não tenta. Aí a gente chegou na lança. A maioria das lanças se baseiam em lanças de justiça, que são armas de montaria, né? Que eram usadas principalmente para esporte. Mas tem lanças de guerra bem tradicionais, como a lança do Plesioth, sempre carregado com um escudo massivo. A lança tem tudo que é perfeito. Ela é uma arma de perfuração. Então, aqueles golpes que você consegue dar estocada, você consegue passar entre as costelas e pegar o coração, pegar o pulmão, pegar o intestino, acertar o olho. Só que ela ainda é muito pesada. Tipo, que não daria muita mobilidade. Até porque, tipo, se a lança tivesse uma montaria, seria, tipo, perfeita. Né? Então, só que o escudo é uma adição muito interessante. Porque é o seguinte, a gente já discutiu aqui que escudos não servem para proteger contra golpes físicos, mas eles protegem contra projéteis. Então, se o monstro tiver um projétil, você pode ficar atrás do escudo e com a lança empunhada. Isso vai obrigar o monstro a chegar no seu alcance. Então, e outra coisa, olha só nesse golpe como tá usando o peso do escudo para contrabalancear a estocada dele. Então, é assim, se você for pensar numa arma física, a lança é perfeita. É tipo, ela tem tudo que você poderia querer de uma arma de combate corpo a corpo. Porém, a Gunlance é tudo que a lança é e melhor. Porque, apesar do nome ter lança no meio, né? Lança-arma aqui em português, a principal inspiração das Gunlances são armas de fogo com baioneta. Que quando as armas de fogo ainda não eram automáticas ou semi-automáticas, para você recarregar a arma, você tinha que abrir um compartimento, colocar a pólvora, socar aquilo, colocar o projétil, fechar para dar outro tiro. Se o inimigo tivesse em uma curta distância, você simplesmente não tinha chance de se defender. Então era muito comum
na ponta desses rifles, você colocar uma faca. E essas facas são chamadas de baioneta, que até hoje o exército usa. Porque mesmo com armas semiautomáticas, que essas situações acontecem menos, às vezes pode acontecer da pessoa chegar perto justamente quando seu pente acaba. Então, a Gun Lance seria uma extensão fantasiosa desse conceito. Imagina, e se a gente fizesse a maior baioneta possível para uma arma de fogo? Tanto que, olha só, o design dessa Gun Lance aí até lembra uma arma com uma baioneta. Então, ela possui todas as vantagens que a lança tem no combate de curta distância e ainda tem capacidade balística. Então, tipo, isso é absurdo de forte. Porque, tipo, cara, se você tá estocada no coração do monstro, você tendo a força pra empalar ele é melhor, tiros são mais fortes do que pessoas, não importa que pessoa seja. E se bem que o tiro dela não é bem um tiro, ela tá mais pra um explosivo na ponta. E a única coisa que eu acho que da aplicação do jogo que é meio esquisita é que tem um golpe da Gun Lance que é o Full Burst, que você dá uma pancada no chão e explode aonde você acertou. Que aquilo tá muito próximo da sua mão e não explodam explosivos da sua mão. Você vai se machucar. Mas, tirando isso, se você não fizer isso, a arma é perfeita. Eu coloco ela como um sólido A. Hammer, o famoso martelo. Então, a maioria dos martelos possuem um design muito fantasioso. Eles não têm nada a ver com martelos de verdade. Que aí eu coloquei a imagem de um martelo de verdade, mas é porque esse daqui é um Warhammer, que é o martelo de duas mãos. Martelos, eles são toda aquela ideia do centro de massa deslocado para a ponta da arma, só que o centro de massa, ele tá todo concentrado num pedaço de metal muito denso. Então você tem um cabo longo, pedaço de metal muito denso. Que aí você faz o centro de massa deslocar todo pra ponta. E isso aí faz que a concentração de um golpe pela pressão seja muito maior. Que você faz uma área bem pequena, né? Só que qual é o problema? Os martelos do Monster Hunter, eles não têm esse equilíbrio. Olha só, o cara tá tentando dar um golpe e ele tá literal sendo segurado no chão por causa do peso do martelo. Ele não consegue dar um movimento rápido e eficiente pra conseguir bater no monstro. E qual é a parada? Como a cabeça desse martelo é massiva, o benefício de você concentrar toda a pressão numa área pra deformar uma armadura ou quebrar uma coisa muito pesada, que é muito dura, não existe. Eu considero o martelo pior do que a Great Sword, eu colocaria ele como um D. A Hunting Horn, elas são baseadas principalmente em instrumentos musicais. Vários, tem gaita de fole, tem guitarras, tem baixos, tem violoncelos, tem tudo. Mas a principal inspiração não é não é uma arma em si. É, na verdade, um tipo de pessoa que ia pra guerra. Em especial na Escócia, mas não exclusivo de lá, eles mandavam músicos de batalha que pra primeiro anunciar pro inimigo que eles estavam chegando e causar um fator de intimidação. E segundo, pra eles aumentarem a moral do pessoal lá, tipo, ei, a nossa música é mais forte, sabe? Que eu peguei até dessa imagem daí do cara tocando gaita de fole, linda, maravilhosa. E um fato curioso é que a movimentação da Hunting Horn se baseia em golpes de capoeira. Em especial no Rise, que eles deram uma reformulada em como a arma funciona. Então,
gente, assim, eu gosto muito da Hunting Horn. Todo mundo que usa essa arma é um anjo que desceu na Terra. Mas instrumentos musicais, se eles são instrumentos musicais, eles não são boas armas. Ponto. Todo mundo já viu uma guitarra quebrando. Eu não tenho nem como explicar alguma coisa além disso. A Charge Blade é baseada em... Eu não colocaria... A Charge Blade é tipo assim... Ela é muito maneira, mas tem sérios problemas no design dela que coloca ela, tipo, como... Cara, isso é muito imprático. Tipo, primeiro, quando você carrega as cargas, você coloca tudo no escudo. E tudo no jogo implica que aquele escudo tá cheio de explosivo. Você colocar a coisa que te protege com explosivo aonde você segura, você vai arrebentar a sua mão. Isso não funciona. Então, tipo, isso não é uma arma funcional. Eu coloquei em O Switch Axe é baseado em... Embora eu ame essa arma, eu adoro o conceito dela. E... Switch Axe passa dos mesmos problemas que eu falei antes. A Insect Glaive, ela é baseada em diversos tipos de bastão de combate, como halaberdas e lanças, né? Só que no caso, lanças de 2 mãos. E tipo... Aí vamos lá. Como que as pessoas conhecem a Glaive? A Glaive é uma arma conhecida pela mobilidade por causa dos saltos dela. Só que tem um problema aí. Se vocês olharem os bastões que as pessoas usam para saltar, eles são muito flexíveis. Porque a pessoa usa a extensão elástica do bastão para se jogar no ar. E tipo, aquele gás que solta atrás de você, eu não tenho ideia de onde ele vem, sabe? É pelo menos confuso. O pulo duplo não existe fisicamente falando. Ainda tem o alcance, a mobilidade é boa. A lâmina, tem uma lâmina na ponta que você pode fazer cortes com distância. E você ainda consegue fazer estocadas. Que estocada é o jeito mais fácil de você fazer um golpe profundo e machucar um monstro num órgão vital. Então, eu acho que ainda há uma viabilidade. Não acho ela super boa, mas há uma viabilidade. Então eu coloquei no C. Agora o bow são baseados em arcos e flechas, mas eles são muito maiores do que as contrapartes reais dele. O arco você consegue ter uma distância efetiva de golpe muito maior do que o seu oponente sem se botar em risco. Você não consegue... A melhor opção física é a lança, porque a lança tem um alcance enorme. Mas você não consegue competir com uma arma de longa distância. E o arco do Monster Hunter, de novo, você pegar uma coisa que funciona maravilhosamente bem nas guerras de verdade e você transporta isso pro lado fantasioso do Monster Hunter de pessoas com super força. Cara, esse arco, olha o tamanho dessa flecha. Essa flecha é do tamanho de algumas lanças pequenas. O tamanho desse arco é muito maior do que os arcos esportivos que a gente faz hoje com fibra de carbono. Que isso daí, para você puxar, você precisa de uma força física enorme. Porém, os Hunters têm essa força física que traduz em mais distância, que traduz em mais força e traduz em mais perfuração. Então o arco eu coloquei como A. É tipo, se você precisar matar monstros gigantes, vá de arco. É uma das melhores opções. E colocando no mesmo saco, eu coloquei as 2 bowguns. 3, né? Porque já existiu a Medium Bowgun. Elas são baseadas em armas de fogo e tem designs bem fantasiosos. Tem algumas que parecem mais de revólver, tem algumas que parecem mais uma espingarda, tem umas que parecem mais um fuzil. E sabe tudo aquilo que eu falei de vantagem de arco? Ela tem. Só que ela tem um benefício extra. Que você lembra que eu falei lá no início que toda arma, o intuito dela é ser um multiplicador de força? É exatamente isso.
você só precisa ter força para apertar um gatilho e empunhar a arma. Você consegue ter todas as vantagens do arco e mais, e você não precisa ser um Hunter super mega hiper forte para usar. Então, como consideração final, eu vou colocar aqui de novo o que eu falei no início. Essa apresentação é baseada num cenário diferente dos jogos. Então, se sua arma principal tem uma classificação baixa, isso não se reflete na eficiência e diversão dela dentro do jogo. Isso aqui é um se o jogo respeitasse a física do mundo e tivéssemos um combate realista. Todas as armas são super válidas e são igualmente divertidas e efetivas. E uma coisa interessante dessa análise da minha pesquisa é que muitos golpes do jogo levam em consideração a implicação dos pesos das armas. Mas, ainda assim, a maioria das armas de médio e curto alcance não tem preocupação em ser desenhada de uma forma eficiente. Afinal, o jogo só tem que ser maneiro pra caralho. E, se tudo tem capacidade de te matar com um golpe, atire de longe. E é isso, gente. Esta foi a minha apresentação sobre as armas de Monster Hunter e a física dela. Se você acompanhou até o final, não se esquece de curtir e seguir o canal. Se você quiser ver mais conteúdo que nem esse, eu estou ao vivo na Twitch em twitch.tv/sai_mic. Lá eu estou provavelmente jogando algum jogo e você pode falar do que você mais gostou do vídeo. Eu vejo você lá.